Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos ver uma partida do GM Krikor contra um outro grande mestre no torneio de Blitz Title Tuesday, que é um torneio aí remunerado, tem premiação em dinheiro. Só para vocês verem aqui com quem ele jogou contra Anton Izachevski em 11 de agosto. Então uma partida aí bem legal que nós vamos dar uma boa olhada com vocês. Então o Krikor começou com E4, veio C5, defesa siciliana, a siciliana aberta, cavalo E6, cavalo C3, A6, Najdorf no tabuleiro, bispo E3, ataque inglês, pessoal. E aí nós temos aqui a resposta E5, que é a resposta mais típica para o jogador de Najdorf. Outra possibilidade, o Kasparov jogou nos anos 90 bastante, cavalo G4, ameaçando o bispo em E3. Por isso que algumas pessoas, para jogar o ataque inglês, ao invés de jogar bispo E3 aqui, jogam F3 aqui, certo? Isso aí também acontece. E existe uma variante, bom, bispo E3, cavalo G4, de empate, mas aí é duro alguém jogar isso e o jogador das pretas voltar e o das brancas volta e aí repete 3 vezes e empata. Existe, mas acho que é aqueles empates por acordo, né? Então aí, G4, qual é a linha mesmo? Bispo G5, H6, bispo H4, G5, bispo G3, bispo G7, bispo E2, uma das possibilidades, cavalo E5. O computador ainda mostra vantagem para as brancas, mas tem muito jogo aí, é outro tipo de partida, né? É outro tipo de partida. Bom, não foi o que o Izachevski jogou, ele jogou E5, então mais no espírito da Najdorf, cavalo B3 do Krikor, bispo E6, F3, e aquela posição que a gente conhece do ataque inglês, com planos de dama D2, G4, H4 e roque na ala da dama. Esse é o esqueleto aí do plano de ataque do ataque inglês contra a defesa siciliana. Então, cavalo de BD7, G4, bispo E7, tudo dentro do plano. Existe uma outra possibilidade aqui para as pretas, que seria o contra-ataque imediato com B5, levando aí a uma possível troca de cavalos, G4, B4, G por F6, B por C3, F por G7, bis por G7, B por C3. E aqui existe uma pequena vantagem para as negras, mas as brancas não são obrigadas a entrar nessa linha, que quando joga B4, o lance mais indicado é cavalo E2, certo? Então, como essa ideia aí das trocas dos cavalos aparece em vários vídeos na internet, eu resolvi mostrar para vocês. Só que o lance correto para as brancas é declinar essa troca e continuar o jogo com cavalo E2. Bom, muito bem, F3, cavalo de BD7, G4, bispo E7, o Izachevski jogou. E aí nós temos uma outra possibilidade, porque em seguidinha ele vai ficar apertado nessa posição, que seria jogar aqui cavalo B6, com a ideia de defender melhor a casa D5. Se vier o ataque das brancas, recua o cavalo de F para D7 e depois joga o bispo em E7. Então tem essa possibilidade que eu acho mais concreta, acho mais interessante para as negras nessa posição, ao invés do bispo E7, porque vocês vão ver que em seguidinho o Krikor vai apertar ele. Então veio dama D2, dentro do padrão do plano do ataque inglês, roque, G5, cavalo H5, aí já vocês vejam que já começa a ficar complicado, porque esse cavalo aqui já começa a não ter muitos prospectos. Grande roque, F5. Esse lance aqui efetivamente está condenado pelas máquinas. Cita melhor dama C7 e também cavalo B6, com o intuito
bem mais fácil para um ser humano jogar cavalo B6. Por quê, gente? Para colocar mais defesa nesse ponto sensível da posição das negras, que é a casa D5. Vocês vão ver que o Krikor vai fazer um estrago aqui. Veio então, no entanto, o Izachevski jogou F5, que é um lance aí impreciso. Veio H4, torre C8, um lance normal na posição. As brancas jogam torre G1, tirando a casa G3 do cavalo, importante também. E aí as pretas fecham a ala do rei com F4, que é um lance também que não dá para entender, mas vejam só, gente. Ele fecha a ala do rei aqui, tornando mais difícil das brancas abrirem a posição no flanco rei. Mas olha só, ele está com algumas peças atrás aqui na ala do rei, e esse cavalo está completamente condenado. Ele não tem destino algum, ele não ataca ninguém, está lá isoladão no canto, em H5. Né? Fica fácil de ver na posição. Bispo F2, e aqui a vantagem das brancas já é decisiva. A questão é esperar o melhor momento para consolidar a vantagem posicional e tomar conta aqui de D5 e partir para arrematar. Veio torre E8, cavalo D5 agora. As pretas jogaram bispo F8. Tomar o cavalo não leva a nada, certo? Porque retoma de dama e os problemas posicionais continuam, certo? E bispo F8, rei B1, tirando o rei da coluna C. G6, olha, já começa a demonstrar que a posição aqui do adversário do Krikor, ele já está sem muita ideia, e já está sentindo o espaço apertado. Tem que jogar G6 para de repente deslocar o bispo ou retornar o cavalo. Mas vejam que esse cavalo não tem casa para ir depois. Em G3 ele não faz nada. Posição bem sofrida. E agora, pessoal, um lance bastante forte para as brancas. Pode dar uma pausa no vídeo. Legal se você achou. Cavalo A5, atacando não só o peão de B7, mas a casa B7. A casa. Vejam que, pelo fato das peças pretas estarem muito apertadas, com pouco espaço, essa dama já fica meio sem casa. Nós temos outra ameaça aqui, ó. Outras casas para as quais a dama não poderá se deslocar. Olha só. Né? Então tá bem complicada a vida da dama do senhor Anton Izachevski aqui. E aí ele jogou B6. E agora o lance final da partida. Cavalo B7, ganhando a dama das negras, e o Anton Izachevski abandonou nessa posição. Vejam que o peão B6 ele acabou obstruindo mesmo a saída da sua própria dama. Não tem casa para ir. É o mesmo diagrama que a gente acabou de projetar. Olha só, que domínio posicional com esse cavalão em D5, hein, gente? Que bacana, né? Então é isso aí. Bela vitória de um grande mestre brasileiro no Title Tuesday. Torneio aí com premiação em dinheiro no site chess.com. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.